Olá, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam a respeito das interpolações na Bíblia, das passagens que foram forjadas, inventadas para atender a interesses da igreja. Eu não posso falar com autoridade sobre o Antigo Testamento porque eu não conheço o hebraico, então eu não tenho acesso aos textos mais antigos. Mas acredito que o grau de certeza em relação à originalidade dos textos hebraicos seja menor. Mas o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. Os livros que compõem o Novo Testamento, que contam a história de Jesus e posterior a Jesus, foram todos eles escritos em grego. E nós temos milhares de manuscritos à nossa disposição. É verdade que a maior parte desses manuscritos ou são muito recentes, já da Alta Idade Média, portanto sem grande valor comprobatório, ou são apenas fragmentos, são pedaços de papiros lá dos primeiros séculos. Mas a comparação entre todo o material que nós temos à nossa disposição me permite afirmar com muita segurança que o texto que temos à nossa disposição hoje, do Novo Testamento, é muito próximo do texto original. Alguns historiadores, alguns estudiosos do Novo Testamento afirmam que há milhares e milhares de diferenças entre um texto e outro. É verdade, mas essas diferenças são erros de grafia, são palavras trocadas de lugar, não são diferenças que façam diferença. Há algumas passagens que tudo indica que tenham sido acrescentadas. São poucas. Eu abordo algumas delas nos meus estudos sobre o Evangelho de Lucas e sobre o Evangelho de João. Mas mesmo elas não alteram o entendimento dos livros e muito menos o teor do ensinamento de Jesus. Há estudiosos que têm se dedicado exclusivamente a tratar dessas passagens ditas polêmicas. Se a sua intenção é abalar a crença dos crentes, estão conseguindo. As pessoas que se acostumaram a crer na Bíblia ao pé da letra, quando veem que as coisas não são bem assim, que as coisas não aconteceram exatamente como elas aprenderam, elas vacilam e se tornam descrentes. A crença só resiste quando ela vai além da crença, quando ela é fé. Fé e crença são coisas diferentes. A fé resiste, pois a fé pressupõe o entendimento do ensino proposto. E o ensinamento está além de questões teológicas. O espírita, de um modo geral, não conhece a Bíblia. E aqueles que conhecem um pouco, que gostam do Evangelho, eles são muito influenciados pelo ensino dos espíritos. Emmanuel, por exemplo, fala muito do tempo de Jesus. Ele tem algumas narrações históricas, como Paulo e Estevão, mas há outros espíritos, há vários autores espirituais que pretendem recontar a história. Eu repito aqui o que eu já disse em outras ocasiões. Eu respeito muito Emmanuel. Os seus ensinamentos baseados no Evangelho são de um valor incalculável, mas eu não considero o ensino dos espíritos na minha análise dos textos evangélicos ou da Bíblia de um modo geral. Em primeiro lugar, porque a Bíblia é o livro sagrado de muitos religiosos, ou pelo menos a referência de muitos religiosos. E para manter qualquer diálogo com eles, nós temos que respeitar as suas crenças. Então eu não vou citar Emmanuel para um evangélico, por exemplo, porque Emmanuel não significa nada para o evangélico. Para dialogar com eles eu fico só com a Bíblia, e é mais do que suficiente. E em segundo lugar, eu acredito que o trabalho de pesquisa e entendimento dos livros que compõem a Bíblia, principalmente o Evangelho, isso compete exclusivamente a nós. Não podemos nos basear numa reescrita da história por parte dos espíritos. Mesmo que Emmanuel seja um ser elevado, e ele demonstra isso nos seus ensinos, nós não podemos criar para nós um novo sistema de crenças limitadoras. Nós falamos muitas vezes dos católicos e evangélicos que acreditam na Bíblia ao pé da letra, mas nós acabamos fazendo a mesma coisa com os espíritos. Isso para mim é inaceitável. O espiritismo surge como a fé raciocinada. Recair novamente num conjunto de crenças cegas é regredir. Eu estou fora dessa. Só com o uso da razão e procurando desenvolver a intuição que vai além da razão é que nós conseguimos construir uma base de crenças inabalável.
Se eu descubro que determinadas passagens do Evangelho são interpolações, são acréscimos, isso não abala minha crença, porque minha crença está estabelecida, está fundamentada em bases mais sólidas. Se eu vejo divergências entre o que ensina a história e o que ensinam os espíritos, a minha crença não se abala, porque minha crença não depende de fatores externos e opiniões externas para existir e se manter firme. Cuidado com as suas crenças. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado